Fala, torcedor! Estamos aqui para trazer mais um conteúdo histórico e bacana sobre o futebol. Você sabia que o Brasil quase ficou fora de uma Copa do Mundo por causa de um plano mirabolante de um goleiro adversário? Então segue com a gente para saber como foi que aconteceu tudo isso. Era jogo de eliminatórias para a Copa do Mundo de 1990. O confronto era Brasil contra o Chile. O Brasil não vinha fazendo uma boa eliminatória e estava com grandes chances de ficar de fora pela primeira vez de uma Copa do Mundo. No entanto, ainda assim dependia apenas de si para se classificar. Para o Brasil bastava o empate, já para o Chile, só interessava a vitória. Gol! Rola a bola, começa o jogo no Maracanã! Tudo estava favorável ao Brasil, pois jogava em casa, no Maracanã, com apoio de 140 mil torcedores. Desde o início o Brasil buscava a vitória, mas esbarrava em um jogador do Chile, Roberto Rojas, goleiro chileno que estava fechando o gol e pegando todas as bolas do Brasil. Era um jogo duro, mas no início do segundo tempo, o Brasil abre o placar com Careca. E o Maracanã explode. Tudo caminhava para uma classificação tranquila, apesar do bom time do Chile. Foi então que aos 20 minutos do segundo tempo, houve um incidente que mudou a história do jogo. Antes de contar o que aconteceu, deixa eu te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Ai, mas podia acontecer tudo menos isso. Nesse momento, um sinalizador é arremessado da arquibancada em direção ao gramado, chegando a atingir o goleiro chileno Rojas. No mesmo instante, o jogo é paralisado e todos vão socorrer o arqueiro que estava caído e sangrando em campo, devido a um corte na testa. Após 7 minutos de paralisação, os jogadores do Chile decidem abandonar a partida alegando falta de segurança. O goleiro sai carregado. A partida é encerrada. Após o apito final, os torcedores chilenos começaram a comemorar, pois tudo indicava que o Brasil seria punido e o Chile iria disputar a Copa. Foi então que as autoridades brasileiras entraram em campo para solucionar o caso. Primeiro de tudo, encontraram a pessoa que tinha jogado o sinalizador em campo. Era uma torcedora de 24 anos, chamada Roseneri Melo do Nascimento, que mais tarde ficou conhecida como Fogueteira do Maracanã. Em paralelo, a CBF buscou os fotógrafos que estavam em campo para tentar encontrar alguma outra prova. Vale destacar que naquele tempo, só era possível a visualização com a revelação das fotos, o que era um processo não tão instantâneo como é hoje. Foi então que analisando as fotos foi possível verificar o momento do impacto do sinalizador no chão próximo ao goleiro, mostrando que não tinha chegado a atingir Rojas. Além disso, o Instituto Médico Legal foi até o vestiário da seleção chilena e fez exame no corpo de Rojas e não encontrou vestígios de pólvora no corte que o goleiro tinha na testa, tampouco queimaduras, confirmando que Rojas não tinha sido atingido pelo rojão. Então como ele se cortou? Foi então que a apuração realizada pela FIFA tratou de esclarecer todo o caso. No veredito da entidade, o goleiro Rojas se cortou propositalmente com uma lâmina que ele carregava. Sim, ele forjou um corte para tentar levar o Chile à Copa do Mundo através do famoso tapetão. O lance do sinalizador foi o motivo perfeito para ele levar à frente o plano de se cortar. Entretanto, com a ajuda da imprensa, a farsa foi descoberta. Mais tarde, os próprios jogadores confessaram a armação, até mesmo o próprio Rojas. Em maio do ano seguinte, Rojas deu uma entrevista onde confirmava que tinha mantido um bisturi na luva durante o jogo, até que ao ver a fumaça perto dele, percebeu que era o momento perfeito para se cortar. A punição da FIFA veio uma semana após os acontecimentos. Como punição, Rojas foi banido do futebol. Naquela época ele jogava pelo São Paulo e tinha 32 anos. Logo, ainda tinha alguns anos de futebol. Além disso, além de não ir para a Copa do Mundo de 1990, o Chile também foi proibido de jogar as eliminatórias da Copa do Mundo de 1994. Essa punição foi considerada uma das mais graves da história do futebol.
5 anos depois do acontecimento, Rojas foi contratado pelo São Paulo como preparador de goleiros do clube. Em 2001, a FIFA perdoou e ele pôde voltar ao futebol. Mais tarde, ele virou treinador do clube paulista, levando o São Paulo à Libertadores de 2004 após 10 anos. E aí, torcedor? O que achou dessa história? Ainda há quem fale que futebol é apenas um jogo. Nunca será só um jogo. Agora imagina se o plano do goleiro tivesse dado certo, o Brasil tivesse ficado fora de uma Copa mesmo vencendo? Loucura pensar nisso, né? Ainda bem que tudo foi esclarecido a tempo e o Brasil pôde viajar e disputar mais uma Copa do Mundo. Grande abraço, não esquece do like e de se inscrever no canal para mais conteúdos sobre o futebol.